dia! Voltei aqui mais uma vez para te convidar a estudar comigo, te convidar a aprender com Deus na direção do Espírito do Senhor. Vamos orar, buscar a direção de Deus para estudarmos um pouco mais sobre o capítulo de Romanos 1, a partir do verso 22 em diante, onde nós paramos no último vídeo que eu fiz. Volta lá atrás, dá uma olhada, clica, compartilha, não apenas esse, mas o anterior. Estuda e ore diante do Senhor para que esse evangelho possa levar pessoas ao reino de Deus. Amém? Senhor, mais um dia eu te convido a ti, ao Espírito Santo, para que possamos estudarmos, aprendermos contigo a tua vontade, os teus ensinos, pregar o teu evangelho aos quatro cantos desse mundo, através de apenas um clique, Senhor. O Senhor dividiu dons para quem canta, para quem prega, para quem ora. Peço hoje sabedoria, conhecimento, discernimento para transmitir a tua palavra do amor que o Senhor tem me dado, tem ensinado todos esses anos caminhando contigo, Deus. Ensina a viver segundo a luz da tua misericórdia no poder da tua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. A partir do verso 22, o Senhor tem a nos ensinar. Dizer-nos sábios tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e os répteis. Aqui foi a mensagem que nós paramos no último vídeo. Deus está falando aqui sobre a ira de Deus contra a humanidade. Só que nós precisamos estudar exatamente qual é o posicionamento que essa mente está tomando diante do Senhor. Deus não disse que alguém está condenado. Deus está se posicionando contra os efeitos que muitas pessoas estão trazendo para sua mente e colocando em prática. Deus, ele nos ensina o bem e nos ensina a fugir do mal. Deus não esconde nada de ninguém. Para quem crer, é mais fácil. Para quem não entende, peça ao Deus de toda a terra que ilumina a nossa mente. Geralmente, quando estou gravando o meu vídeo, eu estou com a minha camisa mente garimpada, buscando uma identidade para o meu trabalho diante do Senhor. Deus, ele não trabalha num espírito de desorganização. Deus, ele é organizado. Quando você fizer algo para Deus, por mais simples que seja, coloca o teu amor na obra dele. Você está honrando e glorificando ao Deus de toda a terra. Então, a nossa mente precisa honrar a Deus no que pensamos, como manifestamos a nossa vontade, os nossos desígnios e o nosso eu. Como se posicionar diante de Deus com uma mente trabalhada na luz da palavra de Deus, conseguimos caminhar para o rumo da cidade prometida do Senhor. Independente do que estudamos, do grau de conhecimento que cada mente tem, sem temor a Deus, sem um espírito que dirige essa faculdade mental, na luz da sua palavra, nós colocaremos o nosso ego para fora. Colocaremos os nossos desejos na frente do Senhor. E aí, se tornamos uma pessoa avarenta, idólatra, mentirosos, enganadores, corruptos nesse mundo. Há muitas pessoas nos templos que não conseguem mudar. Conheci pessoas que fizeram faculdade de psicologia. Conheci pessoas que glorificavam com seus lábios, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu os vi com a Bíblia, mas nunca ouvi o seu interior, as suas atitudes moldada na mão do Senhor. E não é fácil fazer isso. Ela requer muita oração, muita busca a Deus. Há muitas pessoas no hospital que queriam muito estar em casa. Ora, pede, chora a Deus para retornar para casa.
O valor que a mente dele está dando para voltar para casa é muito maior do que quando nela ele vivia. Os valores que nós damos para nossa mente, às vezes, tem que ser apertado, oprimido, para que a gente saiba a importância da vida. Deus, ele esquadrilha o nosso coração, ele educa nossas faculdades mentais para que caminhemos junto à glória do Senhor se manifesta, para que possamos ter força, determinação, coragem para vencer o pecado. A idolatria entristeceu a Deus sempre. Deus nunca escondeu isso na sua palavra. A partir do verso 24, o Senhor diz: por isso Deus os entregou às impurezas sexual segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para que a degradação do seu corpo, para que entre em degradação do seu corpo entre si. O Senhor dá um motivo porque a minha mente entra em degradação. Quando o povo da Arca de Noé saíram, Noé foi abençoado nas suas faculdades mentais com seus filhos, tiveram o livramento do Senhor, tiveram o socorro de Deus de Israel para ter vida e vida com abundância dentro daquela arca. Quando eles saíram, não estava com certeza um paraíso fora daquilo ali. Havia dor e angústia ali fora. Eles saíram para ter uma nova mente, para eles viverem uma nova vida. Eles ouviram com seus próprios olhos o preço do pecado na vida daqueles que não quiseram pegar a sua mente e colocar na mão de Deus. Eles viram, mas a sua geração, Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Noé viu a sua família, os seus parentes, familiares, entrarem num espírito de degradação. Principalmente a descendência de Cã, para quem conhece a história. Sabe que esse povo vai se separar do povo de Deus, vai para uma outra cidade para viver segundo a orgia do seu coração. O que sua mente queria, como eles entendiam o que deveriam viver, toda a sua degradação, eles foram viver. E esse grupo de pessoas foi no meio pessoas também que temiam a Deus, mas não tiveram força na sua mente para fazer o que é certo, para fazer o que era correto. Então começaram a se envolver. Eu fui criada por uma senhora que, mediante a sua dificuldade, me ajudou a sobreviver nesse mundo. Ela nunca leu a Bíblia na sua vida. Apenas ouviu quando foi possível permitir depois dos 100 anos. Mas ela dizia aí uma frase: me diz com quem tu anda que eu sei quem tu é. Nunca vi essa frase escrita exatamente assim na Bíblia. Mas se eu ando com pessoas que procede o temor de Deus, provavelmente eu vou proceder. Tinha uma outra frase que as pessoas dizem: até explicar que nariz de porco não é tomada, o problema já está grande. Quando eu ando com um grupo de pessoas que tem um espírito de destruição, de enganação, de maltratar, humilhar alguém, eu me torno, meu caráter e a minha vida igual a ele. E o Senhor diz que quando a nossa mente entra nesse espírito de degradação, Ele entrega nossas faculdades mentais aquilo que está nos governando. Eu sempre coloco no YouTube alguns pequenos vídeos dizendo aonde eu coloco a minha mente diariamente, onde ela permanece, está no governo, eu estou sendo governada. Aonde está a direção dos meus sentimentos. Quando focamos num trabalho, nós lidamos muito bem. Focamos no estudo, sairemos muito bem. E o céu precisa ser focado? Precisa, desconhecido nas nossas faculdades mentais. Temos uma carta deixada, temos um testamento escrito, assinado, sem medo de errar. E por causa disso, Deus disse que entregaria os desejos humanos, as fábulas, os sentimentos, tudo que o ser humano possa desenvolver, a sua própria maldade. Por causa disso, no verso 25, ele diz que o homem, por causa de toda essa rebeldia dentro de si,
essa formação maligna nos seus sentimentos. Nós temos neurônios que se ligam um com o outro, mas que nasce num desejo. Queria eu ter o conhecimento dentro das faculdades mentais, no ponto certo, na célula certa, no movimento certo, aonde nasceu os meus sentimentos de pregar para você agora. Quais os neurônios que foram se ligando, a conexão que tem dentro da minha mente para que saia o som da minha voz. Esse poder vem de Deus, não é de mim. Está dentro de uma mente conhecida interiormente pelo Senhor. Por que não confiar nesse Deus que tem a capacidade de ver tudo? Por que não acreditar a vida plena que nós temos, errante? Nós desejamos ser felizes a qualquer custo. O dinheiro não faz a ninguém feliz. A glória desse mundo, o poder, o dinheiro, o ouro, a prata, não traz essa felicidade a uma mente humana. O que faz, o que mais um desejo ser vivente fazer? O que fazer para ser feliz? Sorrir, cantar. Em alguns momentos nós fazemos isso. Não conseguimos fazer plenamente porque o pecado está em nós, ele está entronizado na nossa vida. E só o sangue de Jesus que pode nos lavar, tomar a nossa mente, fazer de nós uma nova criatura. Eu desejo fazer o bem para Deus. Eu desejo ser fiel. Eu peço Jesus Cristo todos os dias o espírito da fidelidade dentro de mim. Porque o pecado remunga dentro de mim. É uma luta entre o bem e o mal, entre o espírito e os meus desejos carnais, fracassados. Eles são muito fracos. Quando a minha mente imaginou que a palavra de Deus era ouro precioso para minha mente, para o equilíbrio dos meus pensamentos, eu me agarrei a ele, estou estudando. E hoje eu quero divide com alguém que tem esse mesmo desejo de aprender com Deus, de como pegar a sua mente, de como pegar o entendimento que ele tem te dado e fazer com que ele possa honrar, glorificar, exaltar a esse Deus. E quando ele entrega essa mente que era para ser brilhante, honrar o Salvador, ele entrega o seu próprio desejo, a sua própria vontade, e o homem passa a trocar a verdade de Deus pela mentira, adorar, servir as coisas criadas, não ao Criador, em lugar do Criador, que é o bendito para sempre. Quando essa mente entra nesse estado de confusão, eu perco o discernimento dentro de mim. Desde que eu conheci a palavra de Deus, eu sempre pedi a Deus, Senhor, me ajuda a ter o espírito de discernimento, do entendimento, para que eu possa entender por mim mesmo a tua palavra, para que eu possa saber exatamente confiar no Senhor. Isso já são anos de dedicação. Chorei muito diante do Senhor pelo espírito de confusão que apareceu na minha mente. Quando comecei a estudar a Bíblia em profundidade, eu já frequentava um templo há 13 anos. Eu caminhei da minha casa para a igreja, para um templo, onde eu nunca li a Bíblia. Li alguns versos bíblicos para desenvolver a teologia voltada para a riqueza e para a glória desse mundo. Se eu conquistasse uma propriedade, um terreno, eu era bem vista. Mas nunca fui visualizada no conhecimento, no entendimento da palavra do Senhor. Eu lembro que quando eu comecei a expressar a palavra Nabucodonosor, você não tem ideia do sacrifício que foi para expressar essa palavra, com tanta falta de conhecimento. Mas quem era Nabucodonosor? Quem foi esse rei? Daniel, a gente ouve falar. Quem é o profeta Daniel? Quem foi um homem que foi levado como escravo, morado numa outra cidade e foi governador, servindo a Deus como escravo, e teve uma mente que honrou e glorificou, e não teve nenhum outro profeta que eu conheço que ganhou tantas pessoas estrangeiras de outra nação para Deus, como eu tenho visto na história que conta em Daniel. Então essa mente que deveria brilhar
ser corrigida, educada, instruída no caminho do Senhor, aborrece a Deus e ele entrega a sua loucura. E quando essa mente é entregada à loucura, ele vai trocar a fidelidade pelo engano. Ele troca o reino de Deus por esse reino aqui. Ele vai começar a ser governado pelos seus desejos. E uma vez que essa mente esteja governada no seu desejo, o verso 26 ele diz: por causa disso Deus o entregou às paixões vergonhosas. Entendeu? Porque eu sou entregada às minhas paixões que me trarão vergonha, que me trarão medo, desespero e angústia. Eu posso enganar a mim mesmo por um período de tempo. Mas se a solidão, a angústia bate no meu coração servindo e adorando a Deus, eu quero que tu imagine uma mente largada, solta, sem direção. Quando ela não entra mais em concordância com o espírito que vem do alto céu, porque Deus não vem de baixo, ele vem de cima. O espírito de profecia da palavra de Deus é o mesmo que eu preciso hoje para discernir o bem, para compreender e entender a palavra de Deus. Por isso que eu chamo que a minha mente ela precisa ser garimpada, ela precisa ser moldada. Jesus é o oleiro e ele precisa me moldar, mas ele não tem interesse em moldar essa carne somente. E essa carne ela vai ser moldada nas faculdades mentais, na mente, nos sentimentos, na maneira de pensar. E a maneira de pensar vai ser como eu falo. O que está dentro sai para fora, geralmente pela boca. Pelo som da voz que nós falamos, ouvimos o que está dentro de nós. Se nós trocamos e nós somos envergonhados por aquilo que nós pensamos, porque nós estamos andando, caminhando em desordem. Quando nós estamos na ordem, no caminho reto, íntegro da integridade, o Filho de Deus jamais será envergonhado. Seja ele estudo ou não esteja estudo. Seja uma pessoa simples, humilde. O Senhor, ele se agrada quando a mente humana se preocupa com seus órfãos, com as viúvas, com os desfavorecidos. Você vai melhorar. Os pobres nunca acabarão desse planeta. É bíblico. E é como Deus trabalha na minha mente, no amor, no ato da misericórdia. Eu estava ultimamente numa parada de ônibus, saindo de um mercado. Um senhor se aproximou de mim e meu esposo. Estava chovendo. Aquele senhor estava tão sujo que meu corpo tremia com o cheiro. Só de pensar que aquela vida é preciosa a Jesus Cristo. Jesus morreu por aquele homem. Ele disse que não tinha onde dormir. Ele falou que estava molhado. Eu desejei de todo o meu coração ter um transporte para levar a comida, o alimento a ele. Foi difícil deitar. Foi difícil acalentar o coração depois dessa cena. Jesus Cristo, quando vê uma mente degradante, vivendo o pensamento do que eu estava falando, ela começa a ter um aroma não mais saudável diante do Senhor. O aroma que uma mente que distorce, que mente, que engana, é podrecida. Ela vai encontrar a infelicidade, ela vai encontrar o desespero, a angústia a qualquer instante. Por um período de tempo ela pode viver enganada, mas ela vai estar em degradação. É bíblico. O Senhor diz no verso 27, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram nas paixões uns pelos outros. Como você vai entender esse verso? Só Jesus Cristo sabe. A mulher e o homem trocou. Mais em cima, no verso 26, ele diz: até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Procura saber na Bíblia como foi que Deus fez. Lá no Jardim do Éden. Quantas pessoas começaram o planeta? Num estudo para quem crer na palavra de Deus.
Se você entende, se você acredita no Evangelho do Senhor Jesus, não pode ser distorcido. Eu não posso dizer e nem posso saber de como tu sente isso dentro de você. Mas em cima, o Senhor diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira. Você sabe se você trocou ou se você não trocou. A tua mente sabe como está vivendo dentro de você, no interior. Eu chamo que dentro do ser humano, no intelecto do subconsciente humano, só Deus pode sondar. Não tem amizade, não tem casamento, não tem mãe, não tem filho, não tem ninguém. Mas quando tu tá sozinho, com você mesmo, você sabe a voz do Espírito de Deus estar do teu lado, te dizendo dentro de você o que é certo e o que não é certo. O que você faz com isso? É um livre-arbítrio de escolha que cada ser que vive tem. Mas você vai ser enganado pelo seu sentimento até certo ponto. Porque o Espírito Santo está para todos, não é para um e nem para dois. Ninguém vai ser destruído sem que não conheçam a verdade do Senhor. E ninguém desce à sepultura. Ninguém vai chegar nesse juízo de condenação sem que não tenha tido uma oportunidade da clareza do que é certo e do que é errado. Não importa o que eu já fiz na minha vida. Não importa o que eu faço a partir do momento que eu escuto no interior da minha mente a voz serena de Deus. A verdade que ele me diz. Por que trocaram, Maria Lúcia? O que foi essa troca que fizeram? Por quê? Que é mais fácil eu entender que a minha mente está em conformidade com Deus quando há ordem e disciplina. Quando não tem na minha vontade ordem e disciplina, quando os meus sentimentos não estão apontados para o céu, eu estou andando em desordem com Deus. Eu preciso saber se a minha paixão, o meu desejo, a minha vontade, o meu ego, o meu interior, a minha felicidade, que eu acho que é feliz, que eu acho que é alegria, que eu apenas acho, não aponta para o céu, ela está apontando para a terra, então está ao contrário do que Deus está dizendo. Eu já troquei a verdade de Deus por mentira. Eu preciso analisar, eu não posso responsabilizar ninguém, porque ninguém vai prestar conta por mim. Nós vamos prestar conta sozinho perante Deus, cada ser humano, nas faculdades mentais que tem. Há uma forma para ser criado sozinho. Quando tem um gêmeo, mas o cérebro, o sentimento, a responsabilidade são diferentes. O Senhor Jesus Cristo, ele dá-nos a sabedoria e o conhecimento. Ele disse que eu troquei. Pronto, acabou. Mas lembre, é um alerta que Deus está dizendo. Eu tenho que orar sozinho, no meu quarto, na minha casa, e perguntar para Deus: Senhor, a minha vontade está para cima ou está para baixo? Você analisa, pede ajuda, porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, ele revela, ele mostra. E quando ele fizer isso, não endureçais o vosso coração. Porque a palavra de Deus, Hebreus 4:12, ela divide tudo, meu amigo, ela esquadrilha tudo. Ele não deixa nada em branco ou nada em escuro que tu não possa ver. Se Deus diz que eu troquei, é um ponto de parada para partir. Ou vá dar uma olhada aí na vida como é que tá. Da mesma forma, ele diz que os homens fizeram como nós abordamos embaixo. Mas o que eu quero chamar a atenção que diz aqui, ó. A relação entre mulheres se inflamaram. As paixões pelos outros começaram aos intercedes entre homens com homens. Ter interesse, não sei como é que está escrito exatamente na versão da tua Bíblia. Aqui na minha está escrito, intercedes homens com homem. Receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Todo castigo que a humanidade vai receber de Deus um dia, ele diz que é merecido.
Quando eu vomito em mim mesmo, eu tenho nojo. Eu não consigo pegar aquilo que é podre e passar no meu corpo. A podridão dos meus desejos, a podridão das minhas vontades. Elas podem estar aqui dentro, sendo jorrada sobre a nossa mente. Deus não vai mudar isso. Em Malaquias 3:6, eu não sou homem para que mude, ele fala. Deus não muda. Deus não vai distorcer a palavra de Deus porque eu quero viver diferente. Não. Ele me ama sim. Ele é muito apaixonado ao ponto que ele deu a vida dele por mim. Mas ele não vai mudar o que ele escreveu por causa de mim, por me amar sim. Não. Eu que tenho que entrar, ser esquadrilhado no caminho do Senhor. Sou eu que preciso fazer isso. Não é Deus que tem que entrar na minha regra. Ele é Deus. Eu sou criatura. Eu não posso adorar a mim mesmo. Eu não posso me colocar num posicionamento onde eu vou me igualar com Deus, porque aquele que fez isso caiu para cá, para baixo e está vivendo embaixo. Eu não posso querer colocar os meus desejos e igualar aos desejos da morada eterna com Deus. Não tem como. Um príncipe que foi nascido, moldado pela mão de Deus a partir do dia em que ele achou que poderia desenvolver seus desejos, suas vontades, se achou belo e bonito, maliciosamente planejou contra o plano do Senhor, e ele caiu. Você está entendendo quem sou eu, com as minhas vontades, meus desejos? Não podem ser maior do que o do Deus de Israel. Eu preciso pegar a minha mente, colocar num ponto de partida e dizer quem eu estou agradando. O Deus do céu ou o Deus que caiu para a terra? Aonde está o plano da minha mente? Quem eu estou divulgando? Lá atrás de mim tem um quadro, Mente Garimpada, sobre a luz da palavra de Deus. Aqui em cima tem Jesus Cristo moldando e trabalhando na mente. E o Deus que está nesse mundo aqui embaixo, trabalhando nas faculdades mentais. Eu li um verso bíblico. Existem milhões de pessoas que interpretam esse verso bíblico como quer, como deseja. Tudo bem. Cada mente é influenciado pela cultura, pela criação, pela educação que recebe desse mundo. O Senhor tem uma doutrina a nos ensinar, ele é doutrinária. Os nossos pensamentos e desejos, ele precisa estar para cima, não para baixo. E meu coração não pode governar a vontade de Deus. Se em algum momento eu estou ferindo, te desagradou e você não entendeu o que eu falei, coloca lá no comentário. Lúcia, tu precisa melhorar nessa voz. Tudo bem, porque o ensino não pode partir só da minha mente. Eu vou ler. Se tiver algo maravilhoso para contribuir com as minhas faculdades mentais, daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho me dedicado há mais de 20 anos, buscando essa luz da palavra de Deus, eu ficarei feliz. Eu sempre falo nos vídeos que existem mentes maravilhosas. Existem faculdades mentais que estão aprendendo com Deus. Eu estou aqui fazendo o meu papel de aluna do Senhor, serva, obreira do Senhor, pedindo a misericórdia, a compaixão, a luz de Deus, que governe o meu coração, que me ajude a proclamar o seu evangelho, para chegar ao coração de alguém que tem dúvida, que não consegue compreender o que eu acabei de falar. É uma pequena luz, que quase não abre a minha mão, mas eu tenho estudado a palavra de Deus. Eu tenho praticado o que ele diz, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Eu tenho buscado uma luz sobre a outra luz. Tenho lutado para tirar todos os pensamentos errôneos, que são os meus, as minhas vontades, para botar no ensino do Senhor. Manda esse vídeo
divide, vamos proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Seja feita conforme a vontade de Deus. Se Ele quiser que essa mensagem chegue no teu coração e penetre, se ajoelha, ora pelo meu ministério. Porque quem está fazendo isso é a mão do meu Criador, é o meu Senhor que vai fazer chegar a tua casa, o teu lar. Tu enviar, se você gosta, você vai clicar, mas é tudo na direção do Espírito Santo. É na mão daquele que sabe governar todas as coisas. Não vai ser como eu quero, mas como Ele deseja que seja. Que esse evangelho, a maneira que Ele tem nos dado de levar o amor verdadeiro, sem trocar a verdade de Deus por mentira, por engano, nós juntos proclamaremos o evangelho do Senhor. Vamos agradecer? Senhor, obrigada. Nos ajuda a pegar as nossas faculdades mentais e inclinar para o céu. Olhar para os nossos sentimentos e saber de como estamos dividindo ele. Ele está inclinado para mim mesmo, para me satisfazer. Ele me satisfaz. Ele entristece ao Espírito Santo. Ele aborrece a Deus. Não deixa-nos sermos escravos de nós mesmos. Escravo do pecado para sempre, porque Cristo já derramou o seu sangue na cruz. Cristo morreu para que possamos ser felizes e fiel. Apenas momentaneamente, Pai, seremos felizes, porque o pecado está entronizado nesse mundo. E um dia o Senhor vai dar fim disso. Nos ajuda a saber se as paixões, os desejos que estamos vivendo está apontado para o céu. Está apontado para a lei, para os desígnios que vêm do Senhor. Se assim procede, nos ajuda a crescer. Abençoa, Pai, quem está chorando, quem sente tristeza, que não consegue ter força para saber a verdade do Senhor. Que a luz do Espírito Santo toque profundamente na vida, no coração. Que escute a serena voz de Deus na palavra do Espírito Santo. Fica conosco, abençoa-nos pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Obrigada. Fica com Deus, meu querido.